YouTube para vocês. Maravilha, gravando. Bem-vindos a mais uma aula de planejamento de recursos administrativos, PRA. Muito bem. Essa disciplina, esse conteúdo também é dado em outras disciplinas minhas, por isso que ele fica naquela pastinha de vocês, que é TO, PRA, POAL. E hoje a gente vai falar então, vamos começar, a gente vai fazer isso acho que 3 ou 4 aulas. Se eu conseguir, reduzir, a gente faz em menos aulas. Mas é o conteúdo de técnicas de apresentação e vendas. Então, o foco é para a gente vender e fazer apresentações durante a vida comercial, né? Pode ser na escola também, as apresentações, enfim. Então, a gente vai começar aqui. Essa apresentação, pessoal, em PowerPoint, a gente está hoje em 13/10/2020, tá? O slide está aqui 11/11/2019, mas nós já estamos quase um ano para frente aí, embora esteja aqui a data de quando eu gerei esse PDF. Então, nós vamos falar de técnicas de programação neurolinguística para ajudar você a manter a sua audiência e depois como aplicar essas técnicas num atendimento presencial, tá bom? E na medida do possível, a gente, eu tento colocar ele num atendimento também online, né? Vou pensar ainda como é que eu vou conseguir encaixar isso, mas desde que seja um atendimento online de pessoa para pessoa, né? Você está num ambiente virtual, mas está conversando com alguém, não é um robô, né? Então não são vendas online que a gente está trabalhando aqui, tá certo? Não são técnicas de fazer post, de trazer gente, de engajar pessoas no seu mundo virtual. Nós estamos falando aqui de pessoa para pessoa, pode ser no virtual ou no pessoal, mas de um humano para outro humano, tá certo? Em contato, né? Olho no olho. Vamos lá. Essa apresentação, ela já tem a técnica de programação neurolinguística e de design instrucional para que você possa ter uma apresentação melhor elaborada. Então, como você vai ver aqui, a gente já começou assim, olha, o que nós vamos ver, ok? O que nós vamos ver? Então, se você olhar aqui, nós vamos ver na aula 1, conhecer as pessoas e dicas de apresentação. Na aula 2, a gente vai começar com abordagem, sondagem e solução de problemas. Quando a pessoa vem ao teu estabelecimento, como é que você aborda, como você sonda, como é que você tenta solucionar o problema dela. Na aula 3, a gente falará de vendas e fechamento de vendas. Na aula 4, a gente vai ver se a gente vai fazer essa avaliação. A aula 4 seria uma avaliação prática, né? Que eu ponho vocês para fazer dentro da sala de aula. Como a gente está num ambiente virtual, só Deus sabe, vai me iluminar daqui até lá para a gente tentar resolver isso. E eu não quero fazer isso em 4 aulas, eu quero tentar fazer em no máximo 2, né? E hoje a gente já perdeu um tempinho, né? Porque a gente, na verdade, subiu essa aula, porque às 21 horas eu vou ter o conselho, então a gente já tem um tempo mais reduzido aqui, mas vamos lá. Tem essas aulas também aqui no canal, você que está assistindo aqui no YouTube, aqui embaixo, por favor, aqui embaixo não, né? Deve estar do lado, não sei aonde que você está vendo, provavelmente aqui em algum lugar. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha e escreve um comentário, né? Por quê? Porque as pessoas que estão procurando técnicas de apresentação, por exemplo, e de vendas, se elas buscam isso no YouTube e se esse post, né, se essa postagem, ela tiver bastante engajamento de vocês, curtidas, escritas no comentário, quando as pessoas procurarem por técnicas de vendas, o Google vai entender que esse é um conteúdo relevante e manda esse vídeo também para lá. Então, se você acha que pode ser contribuição para alguém, escreve alguma coisa que você gostou do vídeo, né? Podemos até, depois eu vou pensar nisso, viu?
porque ajuda vocês a engajarem, vocês engajando me ajuda, e de repente o que vocês escreverem que vocês gostaram da aula no chat, vamos começar a tentar pensar com isso depois, né? Comecem a fazer as anotações das aulas aí, e depois para cada pedaço da aula vocês fazem uma postagem lá, vai ter o nome de vocês, né, que vocês vão logar lá no YouTube, e daí eu vou lá e tento ver e dou um ponto para vocês que entraram lá e escreveram o que vocês gostaram da aula lá nos comentários da aula, depois que eu pôr ela lá no YouTube. E eu uso isso para dar nota para vocês. Vocês me ajudam engajando o vídeo e eu ajudo vocês com a nota e vendo que vocês participaram. Tá bom? Podem escrever aqui no chat o tá bom para eu ver que vocês... como é que fala? Que vocês entenderam aí o que eu falei. E vamos lá. O PC não vem com fone, Carlos, mas você pode, Guilherme, mas você pode usar o foninho de ouvido do telefone, velho. Eu não sei se você põe no microfone, né? No botãozinho de microfone. E aí ele funciona com os dois. Mas vamos lá. Então, prestem atenção. Agora a gente vem para a aula 1. Então veja que no primeiro slide eu mostrei tudo. E agora a gente está indo um por um. Então na aula 1, dicas de apresentação. Conhecendo e mantendo o seu público atento a você. Primeiro eu queria que vocês, se pudessem abrir o áudio de vocês, para vocês me responderem já isso daqui. Nós vamos ver nessa parte do curso esses 6 tópicos. O que é comunicar, 3 tipos de pessoas, abordagens e ferramentas, e eu vou falar um pouquinho sobre a organização de slides, não vou falar de organização de trabalhos, e depois vou contar uma história sobre a diferença de homens e mulheres, tá bom? Então vocês vão ver 5 tipos diferentes de pessoas, né? Vocês vão ver os 3 tipos de pessoas que a programação neurolinguística estuda, e depois ainda dentro desses 3, né, ainda tem homem com esses 3 e mulher com esses 3, né? Então vai ser bem legal. Provavelmente a gente não chegue na história de diferença de homens e mulheres hoje, tá bom? Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, e queria que vocês pudessem abrir o áudio aí para falar comigo, ou escrever aqui no chat e eu leio, mas o áudio é sempre legal, né? Primeiro eu queria... Opa! Já foi lá o spoiler, tomara que ninguém tenha visto. Eu queria que vocês falassem para mim aí o que é comunicar, rapidamente. Vamos lá? Poxa, ninguém? Alô? Pessoas lindas! Eu sei, Guilherme, a câmera trava, mas eu estou gravando. Na gravação ela não trava, ela está perfeitinha. Eu parei a câmera e eu vou compartilhar a minha tela com vocês, daí talvez melhore. Mas é para responder a pergunta. Eu fiz a pergunta de voz, a voz está legal. O que é comunicar? Falem comigo aí. É a forma que você usa para passar alguma informação? É a forma que usa para passar alguma informação. Ok, legal. Essa é aceitável. Tá legal. Quem que falou? Eu, Vitor. Beleza, Vitor. Obrigado. Bianca perguntou ali para eu repetir a pergunta. Eu repeti agora. Você já ouviu, Bianca? Sim, professora. Para mim, comunicar é conversar com o próximo, qualquer tipo de conversa. Sei. Qualquer tipo de conversa. Legal. Tá bem. Tá bem. Daqui a pouco chega aí, ó. Chegou para vocês
a minha tela, tá? Eu compartilhei a tela com vocês e não a câmera, e eu tô gravando a mesma tela que eu tô compartilhando para vocês. Vocês não vão me ver, né? Vocês estão vendo só a minha tela, mas lá no YouTube, se vocês quiserem assistir de novo, se não quiserem, entra lá e só escreve no chat, né? Mas se quiserem ver de novo, daí vocês vão ver eu lá, como é que fala? Dentro do espaço aqui da... Como é que chama? Da tela. Muito bem. Vamos lá. Então, comunicar, né? Vitor e Bianca disseram que é você trocar ideias um com o outro. Legal. Então, realmente, né? Acabou dando um spoiler, vocês não viram porque a tela de vocês estava travada, né? Mas é realmente isso daqui que vocês falaram. Resumindo, é o ato de tornar comum. Agora eu queria fazer outra pergunta para vocês aí. Quem tem irmão ou irmã, responde para mim aí. Se não tiver irmão ou irmã, pode ser um primo bem próximo, tá? Quando você fala alguma coisa e seu irmão ou a sua irmã não entende, o que normalmente você fala para ele ou para ela? Abre o áudio aí e fala comigo. Eu tenho irmão. Eu falei, presta atenção. Você é muito educadinha. Muito bem. Quem mais? Eu pergunto se tá surdo. Pergunta se tá surdo. Legal. Quem mais? Mais ninguém? Nós estamos com umas 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas aqui na sala, poxa. Só Vitor e Bianca. Quem que foi? Diga lá. Eu repito o que eu falei. Aí se ele não entendeu, eu não repito mais. Legal. E a Evelyn falou ali, pergunto se é surdo e que não vai falar de novo. Maravilha. Vocês foram todos muito educados, né? Normalmente, o que eu escuto nas salas, né? Essa é a primeira sala que não saiu nenhum palavrão, né? Normalmente o que a gente escuta é: pô, seu jumento, eu falo, você não entende, né? E, enfim, jumento ainda é bem docinho, né? É burro, enfim. As pessoas acabam falando esse tipo de coisa. O que não é legal, né? O que mostra que vocês estão bem mais evoluídos e amorosos do que as outras turmas, mas normalmente é nessa pegada. E por que eu chamo isso? Porque, pense comigo, se comunicar é o ato de tornar comum, quem que tem o conhecimento que deseja tornar comum? Quem está ouvindo ou quem está falando? Respondem aí. Lá, Guilherme logo xinga, Hein, pessoal? Me ajudem aí. Professor, Fala, o ato de tornar comum quem está falando. Ele quer tornar comum quem está falando. Legal, isso mesmo, Maria das Graças. Quem quer tornar comum, né? Tornar para todos aquilo, é quem tem aquilo na cabeça. E não quem está recebendo. Então percebe, quem está recebendo precisa entender aquilo que quem está falando quer falar. Vocês já têm idade, né? É um curso noturno, né? Todos já têm mais aí de 17 anos. Acredito que não tenha ninguém com menos. Vocês já devem ter namorado alguma vez na vida, né? Espero que sim. E vocês já devem ter percebido, quem não namorou já pode ter visto isso com pai, com mãe ou com irmão, né? Você fala abacaxi e o outro entende maçã, né? Não é nem uma fruta cítrica, a pessoa entende uma coisa totalmente diferente. Se entendesse um limão ainda, né, que também é azedinho, mas não, entende outra coisa totalmente diferente. E isso acontece. Por quê? Porque cada um se comunica de uma forma diferente. Então a ideia de tornar comum é você conseguir falar na linguagem do outro.
Olha, perceba a grandeza disso que eu estou falando para você, né? Ah lá, Gabriel tem 16. Legal, Gabriel. Você é o mais novo da sala, então. Mas espero que já tenha, que o exemplo tenha, você tenha conseguido fazer a imagem, né? Não sei se já namorou, mas tem pai, tem mãe, né? Tem gente aí. Espero que o meu exemplo tenha, você já tenha passado por uma situação dessa para poder guardar melhor aquilo que eu estou falando para você, né? Então veja, você precisa, se você só fala do seu jeito, eu vou dar um exemplo aqui com notas musicais, né? Vamos supor que você só fala em Mi. Então você é Mi, você só fala em Mi. Então é tudo Mi. E o Mi tem lá o seu jeito de falar, o seu tom de voz, é só Mi. A escala musical são 7, mais as intermediárias, né? Mais os acidentes no meio. Mas você só fala Mi. Aí de repente vem alguém que é Sol. E esse Sol vem e ele fala com você. E você que é Mi, né? Você até se acanha. Com aquele Sol vindo falando assim, né? E pode ser ao contrário, você pode ser todo Sol e tal, parará, e de repente vem lá o Mi, e o Mi falando, e aquilo dói, é muito diferente do que você está acostumado. E isso você pode transpor para qualquer coisa. A sua religião e outra religião, a sua crença política, outra crença política, a sua crença em relação ao universo, outra crença em relação ao universo, a sua crença em relação a tipos de filmes, ou a crença do outro em relação a tipos de filmes, são paradigmas diferentes. Então a minha ideia não é que você, que é Mi, se transforme num Sol. Não lá. Não. E você que é um Sol, que você também não precise se transformar em Mi. Mas a ideia... Isabela, eu vou botar você no mudo e já já você fala. A ideia é que você saiba as outras notas. E os acidentes, né? Não só as 7, mas todas. Por quê? Se você precisa passar uma coisa e essa coisa é importante, e você é Mi, se você for falar com alguém de Sol, você fala em Sol. E aquela pessoa vai entender. Se você é em Sol e você está falando com alguém de Dó, você fala em Dó. E aquela pessoa vai entender. Então percebe, você não mudou o seu ser. Você continua sendo quem você é. Mas você ampliou a sua consciência de tal forma que você consegue se comunicar com todos os outros. Olha a amplitude a permeabilidade que você tem dentro do meio aonde você vive, para poder ser contribuição às outras pessoas. Percebe? Então, quem detém o conhecimento, que tem a responsabilidade de transmiti-lo. E aí, o quanto mais você souber sobre as outras pessoas, facilitará você passar esse conhecimento, ou ser essa contribuição. Está parecendo as aulas de ética minha, né? Mas a parte de comunicação é essa, né? Você vai olhar para dentro, você vai se conhecer e vai conhecer os outros. E a partir daí, então, você vai poder permear em qualquer ramo da sociedade e conseguir conviver ali e conseguir retirar dali aquilo que você precisa.
e conseguir, estando ali, ser contribuição para todos que estão ao seu redor. Então, comunicar. Muito bem. Partindo desse pressuposto, a gente vem então para conhecer os 3 tipos de pessoas. Antes de entrar nos 3 tipos de pessoas, dúvidas a respeito da comunicação que vocês queiram perguntar ou fazer alguma observação? Isabela, você tinha aberto o seu áudio, você quer falar alguma coisa? Não, professor, eu estava trocando, estava ligando aqui no PC, mas não era nada não. Maravilha. Então tá bom. Pessoal, se vocês não têm perguntas, se tiver, abre o áudio aí e fala. Se vocês escreverem no chat e eu não ver, alguém abre o áudio e fala, professor, tem pergunta no chat que eu vou lá olhar, tá bom? Vamos lá. A programação neurolinguística, pessoal, ela ela estuda as pessoas e ela classifica as pessoas em 3: auditivas, sinestésicas e visuais. É importante você levar em consideração 2 coisas. Coisa número 1. Todo mundo, eu e você, temos essas 3 formas de percepção do mundo dentro de nós. Todos. Em uns, o visual é mais, como é que fala? Proeminente, né? É mais forte. No outro, o sinestésico. No outro, o auditivo. Baseado naquilo que a gente conversou agora de pouco, o interessante é você se descobrir e estimular as outras partes que em você é mais fraca. Para quê? Para que você, conversando com alguém que não é do seu jeito de ver o mundo, você consiga explicar ou se comunicar com ela. Então vamos lá conhecer os 3 tipos de pessoas. Ou, né, eu pus aqui os 3 tipos de pessoas, mas são os 3 tipos de percepção, né, que todo mundo tem dentro de si. Maravilha. Eu tinha falado 2 coisas, uma era essa, a outra eu já lembro, tá? Vamos lá. Auditiva. As pessoas que elas são auditivas, elas têm algumas coisas. Primeiro, ela é muito objetiva. O auditivo, ele se irrita pelo ouvido. Eu coloquei aqui espada e barulho. Espada porque é chata e longa, né? Então, se você começa a contar muita história e falar e tal, o auditivo já começa a ficar incomodado. Pode chegar numa hora até de virar e falar, meu, conta o final logo desse negócio, por favor, que eu não aguento mais ouvir a história. Se o final for legal, eu escuto o resto todo, mas tá muito embaçado esse meio de campo, né? Então, em virtude, né, disso, que ele é objetivo, né? Ele tem várias palavras, né, que cada um do auditivo, sinestésico, visual usa. Eu coloquei aqui, ouve, né? Tipo, você ouviu aquilo? Né? Algo desse tipo. Tem uma tabelinha, eu tenho um outro PDF que descreve, tem até um teste para vocês fazerem, para vocês descobrirem se vocês são auditivos, visuais ou sinestésicos. Eu vou ver se eu passo esse teste para vocês, se eu transformo ele num formulário online para vocês fazerem, ou se eu passo para vocês e depois faço o formulário só para vocês anotarem qual é o principal de vocês. Ele dá em percentual. Né? Você é 60% um, 30% outro, 10% outro, coisa desse tipo. É bem legal. E quem achar um teste desses online, né, também pode me avisar que também é interessante. Né? Daí a gente, de repente, em vez de dar o papel, eu dou o online para vocês fazerem. Vamos lá. Eu vou contar os 3 primeiro e depois eu conto o exemplo, né, para vocês entenderem. O sinestésico. O sinestésico, ele vive o acontecimento. Ele é regrado ali pelas emoções dele. Ele aprende fazendo ou visualizando com os 5 sentidos.
né? Se não dá para ele fazer ali, na cabeça dele ele visualiza-se fazendo, para que ele possa guardar aquilo. Ele se irrita com frieza e usa palavras tipo sinta, perceba, sinestésico, emoção. Muito bem. E o visual, ele é detalhista ao extremo. Ele aprende vendo e com uma sequência lógica. Ele se irrita se ele perde o fio da meada. E ele usa palavras como veja, observe. Então vamos entender aqui um pouquinho, né, para a gente fechar aqui os 3 tipos de pessoas, um exemplo de cada um. Se você vira, por exemplo, para um auditivo, ou vou começar pelo visual. Se você vira para o visual e pergunta, e outra ideia, né? Ideia não, né, pessoal? Eu estou dando esse exemplo, mas você pode imaginar isso numa conversa. E você conversando com os seus pares, né? Com seu parceiro, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou seu colega de trabalho, conversando com quem está próximo de você, numa roda, ou até num chat, você consegue, através de como a pessoa fala com você, perceber se ela está, e esse era o segundo ponto que eu tinha esquecido lá em cima, se ela está mais visual, mais sinestésica ou mais auditiva naquele momento. Esse era o outro ponto. Você não é um, outro ou outro. Você tem todos dentro de si e você está naquele momento mais um do que o outro. Você oscila entre eles. E o ideal, você se autoconhecendo, trazendo um pouquinho lá da disciplina nossa de ética, você se autoconhecendo é você não flutuar entre eles sem a sua permissão. Percebe? Você vai fazer como? Você, estando com um visual, você se modulará para falar com o visual. Você estando com o sinestésico, você se modulará para falar com o sinestésico. Você estando com o auditivo, você se modulará para falar com o auditivo. Então você não vai flutuar, oscilar entre as formas de você perceber o mundo aleatoriamente como até agora fazia. A partir de agora e a partir dessas aulas, né, da diética e conhecendo essas coisas e conhecendo a si mesmo melhor, você vai conseguir fazer isso de propósito, conscientemente. E isso vai te dar um estado de presença no agora extraordinário. Então esse era o segundo ponto. Você está mais do que um, mais do que outro. E a ideia é que você esteja de propósito, de acordo com o que você precisa ou o que você quer alcançar no meio. Qual é a contribuição que você quer ser naquele meio. Vamos lá. Então você pergunta para o visual, na conversa, como é que é seu quarto? Ou pode ser, como é que é o seu escritório? Vou falar escritório, né? Daí eu tô com o meu aqui, fica fácil de... Como é que é seu escritório? Meu escritório, né, tem um quartinho, né, tem uma mesa, onde tem um notebook, um computadorzinho, tem as 2 lâmpadazinhas para facilitar. Aqui atrás de mim eu coloquei uma cortina verde que eu comprei na internet, um pano de chroma key, botei num varão de cortina, pendurei ali na parede para poder tirar o fundo, para eu ficar assim legal, sem fundo aqui dentro da imagem. Tem um ventiladorzinho, porque senão a gente cozinha. Como eu atendo aqui com as barras de Access e com os processos corporal de Access Consciousness, tem a minha cadeira de atendimento, tem os banners com as posições das barras de Access na cabeça das pessoas. É assim o meu escritório, né? Muito bem. Então perceba, o visual, ele vai dar detalhes do negócio para você. Eu não falei que a mesa é preta, mas poderia ter falado, né? Da marca do computador, das coisas. É detalhista. Ele vê detalhes.
Lembra, né? Aqui, ó, o visual, ele vê detalhes. E o sinestésico? Você vai perguntar para o sinestésico como que é o quarto dele, ou o escritório dele. O sinestésico, ele pode falar, bom, meu escritório é gostoso, poxa. Eu tenho uma cadeira confortável, ali eu não apareço na imagem, não aparece o meu fundo na imagem, está recortado direitinho. As lâmpadas me incomodam um pouco, né? Mas a gente precisa ter iluminação, porque se não tiver iluminação fica super esquisito, então a gente deixa com a iluminação. O computador, ele é um pouco lento, me incomoda, né? Porque tem que ficar esperando ele, às vezes eu passo nervoso. Percebe? O sinestésico, ele está vendo a mesma coisa, mas a forma dele ver essa mesma coisa é diferente. É emocional. Conseguiram perceber? E o auditivo? O auditivo é mais objetivo. Então, pergunta lá para o auditivo, e aí, como é que é o seu escritório? Pô, meu escritório é escritório, igual o seu, porra. Tem mesa, cadeira, tem lá um computador, né? Como eu dou aula online, tem ali os equipamentos para fazer o vídeo. É escritório. Horas. Percebe? É muito mais pragmático, muito mais objetivo. E por aí você começa a ver algumas coisas, né? De repente você está muito sinestésico e encontra um muito auditivo. Você vai querer chegar e abraçar. Gente, o auditivo, se você segurar a mão dele muito tempo, ele puxa a mão. Ele não gosta de pessoas tocando nele. O sinestésico não, chega, pega, abraça. O auditivo vai contar as coisas, aí o visual pergunta pro auditivo, e aí, como é que foi o seu dia? O auditivo responde, foi bem. E aí, o que você fez? Trabalhei. Percebe? Para ele é essa a resposta. Tanto que se o auditivo perguntar pro visual, e aí, como é que foi o seu dia? O visual provavelmente vai falar, poxa, de manhã, a hora que eu acordei, eu fui lá, tomei um leite, café da manhã e tal. Depois já vim pra cá, tinha 6 audiências de manhã, que eu sou conciliador, você sabe. Daí entrei na primeira audiência, depois da primeira para a segunda ali, também eu subi um pouco, minha cabeça começou a doer. E aí doeu num tanto tão forte que eu fui medir minha pressão, estava 20 por... Esse foi o meu dia hoje, tá? Fui medir minha pressão, estava 20 por 16, minha cabeça estava explodindo, tomei mais 2 remédios para pressão, liguei para o médico, pedi para outra pessoa assumir O auditivo nessa hora já está assim, putz, por que eu fui perguntar, né? E a pessoa está desfiando o rosário, né? E eu só queria saber se foi bom ou se foi ruim. Se foi ruim, se passou mal, foi pro hospital, era só falar, puta, minha cabeça doeu de manhã, eu fui pro hospital, mas tomei o remédio e já resolveu, né? Ótimo pro auditivo. Mas o visual não, o visual precisa contar em detalhes. Percebe as brigas dentro de casa ou no trabalho? Porque um não entende o jeito que o outro vê o mundo. E na hora de entregar para o outro, quer entregar como ele vê, e não como o outro vê. Percebe o choque? Por isso de você se conhecer e conhecer o outro. E conseguir equalizar dentro de você, você não precisa se mudar. Mas é inteligente da sua parte saber como o outro está
para se você quer comunicar alguma coisa, você consiga comunicar de um jeito que o outro perceba e entenda. Ah lá, ô Carlos, eu sou todos juntos e misturados. Muito bem. Então a ideia é essa. Tudo bem? Então, resumindo aqui, o visual, o sinestésico e o auditivo são 3 formas de ver o mundo que todos temos dentro de nós e que você não é um ou outro, você está mais um ou outro. E dentro daquilo que nós já conversamos, é inteligente da sua parte que quer uma comunicação melhor, já que o tópico da nossa aula é comunicação, atendimento e vendas, você perceber como o outro está. E aí, conversando com o outro, vendo como ele te mostra o mundo, você consegue perceber como ele está. E aí, se modular, se ajusta a sua frequência para falar na frequência que ele vai entender melhor. E aí depois, se você quiser, você pode trazer ele para a sua frequência. Mas você entra ali na frequência dele para que ele entenda melhor aquilo que você está falando. Muito bem. Um zoando o outro já lá na sala. Até na sala online, né? A turma um zoa o outro. E assim, para vocês que estão aqui assistindo no YouTube, né? Essa turma, ela nunca se conheceu pessoalmente, né? Essa turma, né? Já tá ali um tirando sarro do outro e tal, e nem tá nunca se viram pessoalmente, né? Se inscreveram online, começaram o curso online e aí a gente vai. É muito legal, muito bem. Então vamos continuar aqui. Pessoal, dúvidas a respeito de auditivo, visual e sinestésico que vocês queiram perguntar? É legal vocês perguntarem. Quando eu olho assim para o lado aqui é porque eu tenho outro monitor aqui, né? Então vocês que estão me vendo, que me vê de lado, não é porque esse meu lado é mais bonito do que esse, tá certo? É porque do lado de cá tem uma tela. Alguém quer conversar comigo aí? Maria das Graças, Vitor, William, Bianca, Evelyn, Gabriel, Isabela, Guilherme, Rafael. Aí tem mais 5 aqui embaixo que eu não consigo ver o nome de vocês. Carlos, Júlia. Putz, grilo, sumiu. Ana Alice. Olha lá, o Vitor já colocou aqui a Bianca, que estava lá em cima, desceu. E mais uma aqui. A Juliana. E aí, ninguém vai falar comigo? A Vitor botou que tudo ok ali. Tem 2 Biancas na sala. Guilherme, eu sou mais visual, tá? E tipo 40% visual, uns 30% auditivo e o sinestésico é o que sobra, né? E isso na maioria das vezes dos dias, né? Mas flutua um pouco. Por exemplo, na hora de aprender, eu aprendo mais ouvindo. Então, na hora de falar, eu gosto de falar com detalhes. Mas na hora de aprender, eu gosto de aprender ouvindo. Eu prefiro ouvir um livro do que ler um livro, né? Eu prefiro assistir a aula do que, né, ouvir a aula do que parar para fazer anotações. Então, depende do dia, né, que tá. Mas mais ou menos nesse percentual. Muito bem, Maria das Graças também se sente mais visual na maior parte do tempo, legal. Depois vocês me cobrem, eu vou mandar como é que fala? O PDF com
o material que eu tenho para vocês lerem mais a respeito, e na última página tem um teste para fazer. Você responde as perguntas, põe lá as colunas com os números, depois soma as colunas e aí ele te dá o percentual de cada coluna, de acordo com as respostas que você fez. É bem legal, tá bom? Eu não tenho isso online, mas o PDF eu mando, e eu vou pedir inclusive para vocês fazerem, depois vou cobrar isso de alguma forma como nota, para vocês me dizerem, né? Eu sou tanto auditivo, tanto visual, tanto sinestésico, né? Ou eu estava, lembra, não é ser, é estar. Eu estava naquele momento que eu fiz o teste, mas isso menos, né? Deu esses números. Muito bem. Bom, ninguém tem mais nenhuma pergunta. Vamos seguindo. Quando você está, então, conversando com uma pessoa, fica fácil. E quando você está falando com várias, várias não é 2, 3, 4, 5. Se você está numa roda de 2, 3, 4, 5, num churrasco, numa festa, você dá conta de ver como é cada um. E quando você está num auditório, falando para 100 pessoas, 20, 50, 1000. E quando você está na reunião de trabalho, falando ali com 10, 12, 15 pessoas na sala. Espera aí um pouquinho, que é o nosso coordenador Junqueira aqui. Fala, Junqueira, estou em aula. Tá certo. Então tá bom, valeu, obrigado. Pessoal, vamos encerrar a aula aqui, vou entrar nas abordagens depois, tá certo? Que o conselho vai começar agora, subiu meia hora. Então a gente vai encerrar. Quando a gente vai falar com várias pessoas, daí tem outras técnicas que a gente vai aprender na próxima aula. Então espero que vocês tenham gostado.